Olá, pessoal. Sou o professor Alessandro Rodrigues Faria e vou gravar agora a aula de TCC 1, fala sobre os elementos pré-textuais e pós-textuais do TCC. Nos pré-textuais, que já foram vistos quais são os elementos, o resumo é a apresentação concisa dos pontos relevantes do trabalho. Engloba desde uma visão do conteúdo, como também os principais, as ideias principais do texto, com seus objetivos, metodologia e também a conclusão do trabalho. Na apresentação, o resumo deve ser redigido na terceira pessoa do singular, com um verbo na voz passiva e um parágrafo único. Não pode ultrapassar umas 500 palavras, cerca de 250 palavras seria o ideal. E, além disso, deve-se utilizar um espaço simples com frases claras e conectadas. Depois do resumo, vem as palavras-chave, que são de 3 a 6 palavras-chave, conforme a NBR 6028. No resumo, deve-se utilizar espaçamento com linhas simples de 1 centímetro, e as palavras-chave devem vir separadas por pontos e finalizadas por ponto também. Ainda nos elementos pré-textuais, seguem-se 3 listas. Listas de figuras, que é opcional, relação sequencial dos títulos das ilustrações, como gráficos, fotografias, esquemas e outros, de acordo com a ordem que aparecem no texto, depois será visto, aparecem no texto e aparecem dentro de cada capítulo, os respectivos números de página. Listas de tabelas, também opcional, relação sequencial dos títulos das tabelas, de acordo com a ordem também que aparecem no texto. Depois vem a lista de símbolos. A simbologia, além de vir nessa lista de símbolos, dentro do texto, eu vou explicar mais tarde, em outras aulas, na primeira vez que um símbolo é citado no texto, cita-se o símbolo, mas também o significado daquele símbolo. E a partir de então, só se utiliza o símbolo. A definição de cada símbolo também deverá estar contida no texto. O sumário, que tem uma forma, a estrutura do sumário deverá ser conhecida pela norma também, mas o sumário relaciona-se os capítulos e suas divisões, e na mesma ordem que se sucedem no texto, seguidos da respectiva paginação. Mas aí nós vamos colocar depois o que é um elemento. No sumário, o que seria o ponto 1, o ponto 1.1, o ponto 1.1.1, o ponto 1.1.2 e assim sucessivamente. As páginas que precedem o sumário não devem ser relacionadas, somente dos elementos textuais em diante. Isso já foi visto. E os elementos pós-textuais agora? Inicialmente, depois da conclusão, e ao último elemento textual, seguem-se as referências bibliográficas. As referências bibliográficas, logicamente, são obrigatórias. Deve-se incluir logo após o capítulo das conclusões e contém a lista das referências bibliográficas utilizadas no trabalho. A referência bibliográfica é um conjunto padronizado e o padrão, também pela norma, será visto mais adiante, de elementos descritivos que permitem a identificação de informações originadas de documentos e outras fontes citadas no trabalho. Artigos, textos, livros, revistas e assim por diante. Depois segue o glossário, que é opcional. A definição de glossário é mais ou menos essa aqui. É uma lista alfabética de termos de um determinado domínio
de conhecimento e com a definição desses termos. Tradicionalmente, um glossário aparece no final de um trabalho, como aqui está sendo mostrado, é um elemento pós-textual, e inclui termos citados que o trabalho introduz ao leitor ou são incomuns. No caso da engenharia, muitas vezes, para uma área da engenharia, vai ser difícil ter algum termo incomum para os engenheiros que estão lendo o trabalho, mas pode acontecer também. Apêndices e anexos vêm depois. É considerado como opcional aqui, porque nem sempre vai acontecer o que está escrito abaixo. Citações demasiado longas, nem sempre o trabalho vai ter uma citação demasiado longa. Mas imprescindíveis ao trabalho são colocadas em forma de anexo. Isso para não ocupar espaço, eu já expliquei, para não ficar ocupando espaço dentro do próprio texto do trabalho. Por exemplo, vários cálculos foram feitos numa estrutura metálica, vários cálculos foram feitos para se chegar a uma seção transversal e comprimento de uma viga. Esses cálculos não ficam dentro do trabalho, ficam anexados ao trabalho. Mas aí tem-se apêndices ou anexos. Já falei numa aula a diferença e está escrito aqui, está citado aqui. Os anexos são numerados na série natural de números romanos. Aparece com numeração romana. Aparecem logo após o capítulo de referências bibliográficas. E a diferença, novamente, de apêndices e anexos? Isso eu perguntei numa aula. Apêndices são textos elaborados pelo autor. Estes cálculos, feitos por uma estrutura metálica, que o autor mesmo do trabalho que fez, é considerado apêndice, a fim de complementar sua argumentação. E anexos são os documentos não elaborados pelo autor, uma tabela de algum outro autor, ou uma demonstração de uma equação, uma demonstração gigantesca de uma equação, é um anexo, que servem de fundamentação, comprovação. Uma demonstração pode comprovar uma equação. Ou ilustração, como mapas, leis, a engenharia tem muitas leis, estatutos, no caso dos trabalhos de campo, estudo de caso de campo, estatutos poderão aparecer, etc. E essa aula vai parar aqui, mas a estrutura de um trabalho monográfico já demonstrou todos os textos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Vamos agora entrar na próxima aula na forma, no tipo de letra, espaçamento, margens, capa, formato da capa, tudo isso um pouco do sumário e um pouco das referências bibliográficas também, porque tudo isso também está dentro da norma. Então, na próxima aula, a gente fala sobre isso e começa a ver o regulamento do TCC do curso de Engenharia Mecânica da FACEP. Até lá, então. Valeu!